Graça e paz. Quando falamos sobre tempo, nós temos uma forma de entender, de ver o tempo, de entender, compreender o tempo. Mas qual é a relação de Deus com o tempo? Porque nós vivemos em um mundo físico que tem 4 dimensões conhecidas do espaço-tempo: comprimento, largura, altura ou profundidade e tempo. No entanto, Deus habita em um reino diferente, o reino espiritual, que está além da percepção dos nossos sentidos físicos. Não é que Deus não seja real, é uma questão de não estar limitado pelas leis e dimensões físicas que governam o nosso mundo. Isso diz Isaías 57:15. Sabendo que Deus é Espírito, João 4:24, qual é a relação dele com o tempo? No Salmo 90, verso 4, Moisés usa uma analogia simples, mas profunda, para descrever a atemporalidade de Deus. Ele diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. A eternidade de Deus é contrastada com a temporalidade do homem. As nossas vidas são curtas e frágeis, mas Deus não se enfraquece ou falha com o passar do tempo. Em certo sentido, a marcação do tempo é irrelevante para Deus, porque Ele transcende, Ele a transcende. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 8, advertiu os seus leitores a não deixar que esse fato crítico escapasse a atenção deles. O fato é que a perspectiva de Deus sobre o tempo é muito diferente da perspectiva da humanidade. Salmo 102 também fala sobre isso. O Senhor não é limitado pelo tempo como nós. Ele está acima e fora da esfera do tempo. Deus vê todo o passado e o futuro da eternidade. O tempo que passa na terra é um piscar de olhos na perspectiva atemporal de Deus. Um segundo não é diferente de uma eternidade. 1 bilhão de anos passam como segundos para um Deus que é eterno. Embora não possamos compreender de maneira plena essa ideia da eternidade ou da atemporalidade de Deus, em nossas mentes finitas, nós tentamos limitar um Deus infinito ao nosso cronograma. Aqueles que tolamente exigem que Deus opere de acordo com o seu período de tempo, ignoram o fato de que Ele é o alto e sublime, que habita a eternidade. Essa descrição de Deus está muito distante da condição do homem. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos, diz o salmista. Novamente, por causa de nossas mentes finitas, podemos apenas compreender o conceito da existência atemporal de Deus em parte. E ao fazê-lo, nós o descrevemos como um Deus sem princípio nem fim, eterno, infinito. O Salmo 90, verso 2 declara: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele sempre foi, sempre será. Então, o que é o tempo? Simplificando, o tempo é duração. O tempo é duração. Nossos relógios marcam mudança, ou mais precisamente, nossos relógios são referências de mudança que indicam a passagem do tempo. Poderíamos dizer então que o tempo é uma pré-condição necessária para a mudança, e que a mudança é uma condição suficiente para estabelecer a passagem do tempo. Em outras palavras, sempre que houver qualquer tipo de mudança, sabemos que o tempo passou. Vemos isso ao passarmos pela vida à medida que nós envelhecemos. E não podemos recuperar os minutos que se passaram. Além disso, a ciência da física nos diz que o tempo é uma propriedade
resultante da existência da matéria. Tempo é uma propriedade resultante da existência da matéria. Como tal, o tempo não existe. Ou existe? Sim, o tempo existe quando a matéria existe. Mas Deus não é matéria. Deus, de fato, criou a matéria. E o ponto aqui é o seguinte: o tempo começou quando Deus criou o universo. Antes disso, onde estava Deus? Deus estava simplesmente existindo. Como não havia matéria, e porque Deus não muda, o tempo não tinha existência, e portanto o tempo não tinha significado, não tinha qualquer relação a ele. Isso nos leva ao significado da palavra eternidade. Eternidade é um termo usado para expressar o conceito de algo que não tem fim ou começo. Deus não tem começo nem fim. Ele está fora do reino do tempo. A eternidade não é algo que possa estar absolutamente relacionado a Deus. Deus vai até além da eternidade. As Escrituras revelam que Deus vive fora dos limites do tempo como o conhecemos. Nosso destino foi planejado antes dos tempos eternos e antes da fundação do mundo. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Em outras palavras, o universo físico que nós vemos, ouvimos, sentimos e experimentamos foi criado não a partir da matéria existente, mas a partir de uma fonte independente das dimensões físicas que nós podemos perceber. Deus é Espírito, disse João, e de maneira correspondente, Deus é atemporal. Em vez de estar eternamente no tempo ou além do tempo, o tempo foi simplesmente criado por Deus como uma parte limitada da sua criação, para acomodar suas obras, seu propósito em seu universo descartável. Após a conclusão da atividade da criação, inclusive da criação do tempo, o que Deus concluiu? Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. De fato, Deus é Espírito no reino da atemporalidade. Como crentes, temos um profundo senso de conforto, sabendo que Deus, embora atemporal e eterno, habita o tempo conosco agora. Ele não é inacessível, porque é transcendente, mas está aqui neste momento conosco. E porque Ele está neste momento, Ele pode então responder às nossas necessidades e ouvir e atender às nossas orações. Que o Deus que está fora do tempo, o Deus atemporal, mas que neste tempo, que entrou neste tempo, se fez homem neste tempo, o Deus que veio até nós, o Deus infinito que entra no finito e nos alcança, possa ouvir o seu clamor e a sua oração. Que Ele te abençoe em todo o tempo, em nome de Jesus.